Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida hoje e para sempre. Eu sou o pastor Fagner Araújo, estarei com você nos próximos minutos, porque esse é o nosso maná diário, é o pão vivo que desce do céu para alimentar o meu e o seu espírito. Meus queridos irmãos, nós estamos mais uma semana buscando a presença desse Deus que é tremenda. Eu disse para os irmãos, para quem quisesse participar, sugerir um tema, um assunto, e recebi várias participações que nós vamos abordar os próximos temas com essas participações. E um deles, que eu gostei muito, é o não de Deus. Porque muitas vezes nós pensamos que Deus só fala sim. Nós estamos completamente despreparados para ouvir um não. Lógico que isso está intimamente ligado à forma como nós fomos criados, à maneira como os nossos pais nos educaram. Muitas vezes por não aprender que existem limites que são importantes, porque tão importante quanto o sim é o não na hora certa. O não na hora certa vai te prevenir, vai te proteger, vai te livrar, vai trazer recompensas para a sua vida. E se esse não existir, você pode ter certeza que os problemas são trágicos, são terríveis. E eu quero ler com você o que está no segundo livro de Reis, capítulo 20, versículo de número 1, que está escrito assim: naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, como tenho servido, com fidelidade e com devoção. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor: ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, Deus havia determinado um fim para Ezequias. O não de Deus chegou para ele para dizer para ele que a sua trajetória nessa terra havia chegado ao fim, havia finalizado. E muitas vezes nós vivemos completamente despreparados para quando Deus diz: chegou a hora de te recolher. Vamos lembrar de um sábio, quando ele foi perguntado: o que te impressiona? O que na verdade te deixa admirado? O que te assombra? E ele disse: o que me assombra é o homem que perde a saúde para ter dinheiro e depois perde o dinheiro para ter saúde. Vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido. E infelizmente, essa é uma realidade concreta. Nós vivemos em uma vida completamente dinâmica, ou melhor, repleta de atividades no ativismo.
relativizando muita coisa em nossa vida, levando muitos princípios que não poderiam ser esquecidos ao vale do esquecimento. E isso nos prejudica, e muito. Não vivemos como deveríamos viver. E deixa eu te contar, a vida não tem replay. Não dá para você ensaiar para depois fazer. Você só vive uma vez. A máquina do tempo não tem marcha ré. E Deus trouxe um não para Ezequias, dizendo: a sua vida chegou ao fim e você precisa colocar em ordem a sua casa. Existia um propósito. O final da vida dele havia chegado e ele tinha o compromisso de colocar a casa dele em ordem. Mas ele ficou tão preocupado em partir dessa terra que ele esqueceu do propósito principal, que era de colocar a casa dele em ordem. E ele começou então a se debater com Deus, porque Deus havia dito que era o fim, que a vida dele não prosseguiria. Versículo 2 diz: Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E eu quero te perguntar, quantas coisas você vem insistindo com Deus e Deus tem te falado que não? Quantos empreendimentos você vem estabelecendo e tomando prejuízo sem uma direção de Deus? Quantos relacionamentos trincados, quebrados, pessoas feridas? E eu já cansei de ouvir muita gente dizendo: você não precisa orar para relacionamento, você escolhe quem você quer. Espera aí, você ora para fazer uma faculdade, você ora para comprar um carro, você ora para comprar uma casa, agora você não vai orar para um relacionamento? É claro que tem que orar, porque se o carro está dando problema e você não gosta mais dele, você troca, você vende. Se a casa está dando problema ou você não gosta mais dela, você vende. Se a faculdade não é aquela que te agrada, você procura um outro curso. E o casamento? Ah, pastor, o casamento a gente separa, vai levando a vida. Se você entrar num relacionamento já pensando em separar, não entre. Não entre em um casamento pensando no divórcio. Esse já é um sinal que não é de Deus. Mas tem gente insistindo com empregos que muitas vezes Deus até disse: não vai, não toca, não mexe. Insistindo em algumas ações. Pessoas que estão pegando o caminho errado e estão buscando uma aprovação de Deus. Deus não aprovará, porque Deus não é doido. Você está agora vivendo esse momento. Você não consegue enxergar além desse momento. Só que Deus, Ele enxerga o hoje, Ele enxerga o amanhã, Ele enxerga toda a história. Eu e você, nós somos muito limitados, e muito limitados mesmo. E essa nossa limitação nos faz questionar o não de Deus. O não de Deus é tão importante quanto o sim de Deus. Eu sei que o Senhor está falando com muita gente nessa hora, que o Senhor está movendo no seu coração nessa hora, e talvez você é um desses, que está reclamando com Deus, dizendo: Deus, mas eu queria tanto isso. Deus não é sentimentalista. Em várias partes na Bíblia, o Senhor mostra a vontade dEle, e o homem insiste em sua própria vontade, e o desfecho da história é trágico, é terrível. E é isso que nós vamos ver nessa semana. A insistência em algo que Deus não aprova. A insistência em algo que Deus não quer. Tem muitas mulheres apanhando hoje em dia. Tem muitos homens com um casamento destruído hoje em dia. Tem muitos patrões com a cabeça quente
porque contratou quem não era para contratar. E eu quero te perguntar, tudo isso que você está vivendo tem relação com o quê? Com o sim de Deus ou com o não de Deus? Quantas pessoas Deus traz uma direção, dizendo, é por aqui. Não, Senhor, eu quero por ali. E depois quebra a cara. Ezequias, ele não aceitou aquela palavra. Ele não aceitou que era o não de Deus para a vida dele. E amanhã nós vamos continuar falando de Ezequias. E você não pode perder o próximo vídeo, porque o não de Deus é tão importante quanto o sim de Deus. Eu quero orar com você nessa hora, abençoando a sua vida e a sua casa, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro por este homem e essa mulher e peço ao Senhor, meu Deus, haja a favor dessa vida hoje, trazendo clareza, trazendo revelação, para que ele possa entender a vontade do Senhor, para que ela possa entender a vontade do Senhor, para que esse empreendedor entenda quando chegar o ponto final na relação com algum cooperador, para que o cooperador entenda quando chegar o ponto final na relação com o empreendedor, para que esse jovem, essa jovem, possa entender qual curso, qual faculdade, onde eles vão aplicar 5 anos da vida, para que possa compreender quem é a pessoa certa, no mundo onde muitos dizem que não existe a pessoa certa, é a gente que faz dar certo, mas está escrito que aquilo que o Senhor uniu, não separe o homem. Então existem casos que o Senhor une, e existem casos que não é o Senhor que une. Eu oro abençoando essa vida, para que entenda que o não do Senhor é tão importante quanto o sim do Senhor. Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu abençoo essa vida nessa hora. E toda arma forjada no inferno contra essa vida não prevalecerá. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe. E antes de você sair, eu quero contar com você para curtir esse vídeo, para compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Se inscreva nesse canal, ative o sininho, faça parte desse mover, encaminhe essa mensagem para todas aquelas pessoas que Deus colocar no seu coração. E eu tenho certeza que essa semana será uma semana de um grande desfecho de Deus em nossa vida, para trazer a direção certa para você. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.